Bom, pessoal, agora a gente vai entrar no capítulo de some, any, none e os seus derivados. Então aqui eu não vou ficar falando sobre o que significa cada uma dessas palavras, porque isso é mais vocabulário, você tem que memorizar. Então esse quadro que está na tela também está lá no livro principal. E nele tem todas as informações que você precisa para usar corretamente cada uma dessas palavras. E como você está vendo aí, existem situações específicas onde eu tenho que usar uma ou outra palavra. Algumas dessas palavras só podem ser usadas em frases afirmativas, outras em negativas, algumas só no singular, outras tanto no singular quanto no plural. E é isso que eu vou focar agora, começando com some e any. Você viu lá no quadro que some deve ser usado em frases afirmativas e any em frases negativas ou interrogativas. Então, sabendo do significado dessas duas palavras e quando elas devem ser usadas, como que eu passaria a seguinte frase para o inglês? Tem água no chão ou tem um pouco de água no chão. Bom, a primeira coisa que você vai notar é que essa frase é afirmativa, portanto, você não tem muita escolha, só pode ser some. Então, nós teríamos There's some water on the floor. Ah, mas eu não poderia dizer simplesmente There's water on the floor. Tem água no chão? Sim, poderia, sem problema nenhum. Acontece que é muito comum a utilização de some nesse tipo de frase. E nessa frase, como que eu sei que eu tenho que usar there is e não there are? A resposta está ali no substantivo. Water é incontável, aquilo que é incontável não vai no plural, portanto a gente só pode usar o singular. Então vamos ver mais um exemplo. Tem algumas pessoas lá. Primeira coisa, frase afirmativa, some. Segundo ponto, algumas pessoas, plural, então eu tenho que usar there are. Assim a gente vai ter there are some people over there. Agora, se eu tiver uma frase negativa, não tem água no chão, eu só posso usar any. Portanto, nessa frase nós teríamos there isn't any water on the floor. Ah, mas eu não poderia dizer simplesmente there isn't water on the floor? Poderia. O que esse N está querendo dizer é que não tem qualquer quantidade de água no chão. Não tem nenhuma água no chão. E aqui, olha só que interessante, existe outra maneira de falar essa mesma frase com there is no water on the floor. Então essas duas frases em inglês têm exatamente o mesmo significado. Portanto, a gente chega à conclusão que there is no é exatamente a mesma coisa que there isn't any. E se agora eu fizer uma pergunta, tem água no chão? Como é uma pergunta, só pode ser any. Portanto, is there any water on the floor? Ah, eu poderia dizer is there water on the floor? Poderia, mesmo significado, mas no inglês é comum que se use any nesse tipo de frase. E nesse último exemplo, não tem nenhum livro bom em casa. Então, se você olhar lá no quadro, está dizendo que any em frases negativas tem o significado de nenhum. Então, tem algumas maneiras de se falar isso em inglês. Olha só. There aren't any good books at home. Ah, mas por que você colocou no plural se eu estou falando de nenhum livro bom? Nesse caso, não é uma questão de tradução, e sim de significado. No inglês, esse tipo de frase é normalmente falada no plural. Assim como a gente viu anteriormente, there aren't any good restaurants here. Não tem nenhum restaurante bom aqui. É a mesma coisa que eu falar, não há bons restaurantes aqui. Nesse caso, não há bons livros em casa. É o mesmo significado de não tem nenhum livro bom em casa. Ou eu ainda posso usar a versão não contraída. There are no good books at home. Essas duas frases em inglês têm exatamente o mesmo significado, portanto, a gente conclui que there are no é igual there aren't any. Legal, agora os derivados de some e any, ou seja, someone, somebody, something e anyone, anybody, anything, vão obedecer a essas mesmas regras que a gente viu. Portanto, sabendo do significado de cada uma dessas palavras e de quando elas devem ser usadas, a gente consegue passar essas frases para o inglês. Tem alguém no escritório. Primeiro ponto, frase afirmativa. Quem que significa alguém? Someone ou somebody. Tanto faz. E essas duas palavras são singulares, não é? Alguém. Alguém é singular. Portanto, there's someone ou somebody in the office. Próximo exemplo, não tem mais ninguém lá. Então, frase negativa, você sabe que é um derivado de any que vai entrar aí. Se você olhar lá no quadro, anyone, anybody, em frases negativas, significam ninguém. E a palavra ninguém é singular. Portanto, a gente vai ter there isn't anyone or anybody else over there. There isn't anyone else over there.
Agora, se eu transformar isso em pergunta, eu tenho então uma interrogação e alguém. Portanto, anyone ou anybody. Em inglês, is there anyone else over there? Tem algo na mesa dele. There's something on his desk. E se for uma negação? Não tem nada na mesa dele. Agora eu tenho que usar anything. There isn't anything on his desk. E por fim, em forma de questão, tem algo na mesa dele? Is there anything on his desk? Então você viu que esse padrão é bem definido. Em frases afirmativas, some. Em frases negativas e interrogativas, any. E agora, para finalizar esse capítulo, resta nós falarmos sobre none e seus derivados, que são no one ou nobody e nothing. Bom, então você viu lá no quadro que essas palavras são usadas somente em frases afirmativas. Então, como é que ficaria a seguinte frase em inglês? Não tem nenhum. Você sabe que nenhum é none. Não tem, there isn't, porque nenhum é singular. Então, there isn't none. É aí que você tem que tomar cuidado. Cuidado com a dupla negação. Olha só, usados apenas em frases afirmativas. Por quê? None já é uma negação por si só. Se você reparar nessas palavras, todas elas começam com no, que significa não. Então essa frase correta em inglês seria there is none. Sabendo disso, como é que fica não tem ninguém aqui? There is no one here. There is no one here. E não tem nada no escritório dela. There is nothing in her office. Agora, se você olhar o quadro, você vai ver que anyone pode significar ninguém em frases negativas. Então, olha só o que acontece nesse exemplo. Não tem ninguém em casa. Eu poderia dizer there is no one at home. Ou eu poderia dizer there isn't anyone at home. Portanto, a gente chega à conclusão que there is nobody ou no one é a mesma coisa que there isn't anybody, anyone. E a mesma lógica se aplica para esse exemplo aí, olha só. Não tem nada na mesa dela. Pode ser there's nothing on her desk. Como também pode ser there isn't anything on her desk. Logo, there is nothing é a mesma coisa que there isn't anything. Bom, pessoal, estamos chegando bem perto do final do Level 2. E esse capítulo que a gente vai ver agora já apareceu em muitos outros exemplos dos capítulos anteriores. Olha só, na língua inglesa, o adjetivo vem antes do substantivo que ele vai descrever. É o contrário do que acontece em português. Olha só, alguns exemplos que a gente já viu no Level 2. Tem um restaurante novo nesse prédio. Restaurante novo. Isso em inglês é o contrário. New restaurant. Portanto, essa frase é There's a new restaurant in this building. A Inglaterra é um país europeu. Isso em inglês fica England is a European country. Ao contrário. Próximo exemplo. Ele é um homem honesto. Lembra desse? He's an honest man. Há um livro azul na escrivaninha dele. There's a blue book on his desk. E finalmente, não tem restaurantes bons aqui. There are no good restaurants here. E agora, continuando rumo ao final do Level 2, falta a gente falar sobre a formação de plurais. Tudo isso que eu vou mostrar aqui para você está lá no livro principal em forma de guia. Então, sempre que você tiver uma dúvida de como montar um determinado plural, é só você olhar o seu livro. Então, a regra geral é a mesma que a gente tem no português, sem mistério nenhum. Portanto, basta adicionar um S ao final do substantivo. Friends, houses, teachers. Agora, se o substantivo termina em S, CH, SH, X ou O, você tem que colocar um ES ao final do substantivo. Por exemplo, buses, kisses, watches, dishes, boxes, heroes, potatoes. E se o substantivo terminar em consoante seguida de Y, você retira o Y e coloca IES. Por exemplo, stories, babies, families. Se o substantivo terminar em F ou FE, você tira esse F ou FE e coloca VES. Por exemplo, lives, selves, leaves. Agora um caso um pouco mais raro, substantivos que terminam em IS
o plural passa a ser ES. Porém, a pronúncia não muda. Olha só. Analysis é a mesma pronúncia. Crisis, thesis. Mas existem poucas palavras com esse tipo de terminação. E finalmente existem os plurais que são irregulares, não existe uma regra. Esses são os casos que você simplesmente tem que memorizar qual é o plural. E alguns exemplos são child, cujo plural é children, criança, crianças. Person, cujo plural é people, pessoa, pessoas. Aí nós temos, olha só, presta atenção na pronúncia. Man, singular, men, plural. Woman, women. E além disso, existem algumas palavras que simplesmente não mudam a grafia. Fish é peixe. Peixes também é fish. A mesma coisa acontece para ovelha. Sheep, ovelhas, sheep também. Então, dentre todos esses substantivos, a vasta maioria cai ali nas regras A, B e C.